Mary Wollstonecraft, que fez parte do que é chamado de protofeminismo, já havia lançado a semente do igualitarismo. Segundo ela, as Certo. diferenças entre homens e mulheres era apenas uma questão cultural. As mulheres não recebiam estudo e os mesmos estímulos que os homens. Por isso existiam diferenças. Coloque Pois bem, né? A gente já vem de uma cultura que nem eu falei, não adianta você pegar e excluir a história, né? Para poder ter opinião baseada em meleca de nariz, né? Então, vamos. em ambos nas mesmas circunstâncias e as diferenças desaparecerão. E aqui se Sim, é o caminho que a gente vai tomar, vai desaparecer. Isso aí é inevitável. Então não adianta você tentar evitar, porque você não vai conseguir evitar. Isso aí vai ser fato. Se você tem uma filha, vamos falar da sua filha, se é que você tem. Né? Tomara que seja filha, tomara que seja filha, para você aprender uma lição. E ela senta com a perna aberta, o que você vai falar? Ela tá de saia e tá de perna aberta. Tá lá, sentada com a perna aberta. E aí? Você vai fazer o quê? Agora seu filho tá lá, sentado, de perna aberta. E aí, o que você fala pra ele? São as mesmas condições, né? Ah, não, mas a mulher tem uma diferença. Qual que é a diferença? Você entendeu? Então, a sua narrativa tá baseada no ódio às mulheres, mano. Porque você já começou e eu já identifiquei esse ódio. E agora você está reafirmando ele, ou seja, contra o feminismo. Isso aí é a narrativa bolsonarista, mano, bolsonarista. Deixa o cara totalmente cego, falando datas para poder parecer, para validar o horror desse pensamento. Não dá. lança o fundamento sobre o qual todos os dogmas feministas se assentarão. Não há diferenças essenciais entre homens e mulheres, porque Não mesmo. ambos podem votar, apesar de apenas os homens terem lutado e dado a vida na guerra para Sem história e sem contexto, né? Só foda-se. Mete o, o, o já já máximo. Meu Deus. obter esse direito, porque somos iguais, dizem as feministas. Porque Não, não é elas que dizem. É a realidade que diz. a mulher não pode trabalhar fora e só o homem pode se dar ao luxo de morrer em minas de carvão. Calma aí, calma aí. Que comparação mais tosca é essa daí? Com o quê? Qual que... O cara... Ei, ódio. Puta, quando o cara é pautado pelo ódio, mano, vira esse estrume de pessoa, tá ligado? Daí vira um estrume. Carregar pedras, trabalhar em fábricas em condições insalubres. Porque somos iguais, dizem as feministas. Deixa ele concluir? Vamos deixar ele concluir, porque, mano, raciocínio de bosta termina em merda. Porque não podemos reproduzir os mesmos vícios que os homens e dormir com o meio mundo como vadias. Somos iguais, afinal de contas. Calma aí, quem disse que é vadia dormir com meio mundo? Esse cara tem um princípio que... O princípio do ódio, né? Do mandão, que isso é autoritarismo. Ele quer exercer papel de autoridade. Ele quer mandar, ele quer decidir o que é bom, ele quer dizer tudo que é bom. E como eu disse, ele usa todo esse argumento de tudo que é bom, porque tudo que é bom saindo da boca dele beneficia ele. Porque como que beneficia ele? Ele se esconde atrás desse papel. Ó. Ele joga os negócios para validar essa ignorância e não para daí. Daí ele pode falar qualquer coisa, do jeito que quiser, fala com deboche. Você já viu uma pessoa que ama o outro debochando do outro? Ou tentando falar que aquilo que a pessoa está pensando é uma bosta? Que nem no caso eu estou fazendo, porque eu tenho certeza. No caso eu tenho certeza, ele não está lutando por nada. Ele só está lutando pelo direito dele e daqueles que acreditam nisso. O bolsonarismo. Então tem bastante gente que vai catar isso que ele está falando e vai falar verdade, verdade. Dá tapa na cara da mulher. É bíblico. Chega pedindo as coisas que a mulher tem que ficar na casa cozinhando. Ele quer uma cozinheira. Mano, ridículo. Vamos lá, eu tô com ódio desse maluco aí. E aqui entra o pastorado. Porque não podemos ser pastoras. Somos iguais.
A historiadora e deputada Ana Carolina Campagnolo afirma em seu livro Feminismo, Subversão e Perversão: as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher, Elizabeth Stanton, que era antipática aos dogmas cristãos. Ninguém Mano, você encontrou sua alma gêmea. É essa mulher, Elizabeth Stanton. É a mulher que você deveria estar junto, praticamente. É igual você. Você odeia os dogmas da igreja ou da palavra. mais do que a Bíblia mostra a igualdade de valor entre homem e mulher. Em Cristo não há grego, não há mulher, diz Paulo, não há gentio ou judeu. Mas isso não significa dizer que não haja diferença de função. Ah, entendi. Quando Cristo diz, ou o Paulo que ele segue, hein? O Paulo que ele segue, diz, daí não é aquilo que ele disse. Ai, meu Deus. Vamos Um lá. leão tem o mesmo valor para Deus que um pássaro, mas isso não é o mesmo que dizer que ambos podem voar. O Calma aí, calma aí. Assim como o pássaro também não pode comer um boi. A comparação, mano, pra validar. Nossa, essa comparação chega a doer a bola do saco esquerdo. Quer dizer, bola do saco esquerdo não. Dói o saco. A bola esquerda. Eu falei ao contrário aqui. Mas é isso, tá ligado? Esse maluco aí entra numas paradas aí que, sinceramente, mano, puta que pariu, mano. Puta moleque arrombado, velho. Eu nunca vi um arrombado desse, cara. Tô dando uma olhada aqui rapidão. Nunca vi um cara tão arrombado igual, velho. Nunca vi, mano. Nunca vi, mano. Nunca vi. Cara fela da puta, mano. Peraí, deixa eu isso aqui. Deixa eu baixar aqui o volume aqui pra baixo. Não é pra ver, fela da puta. Pastor de merda. N. Gruden, em seu livro Feminismo Evangélico, diz: antes do advento das publicações feministas evangélicas, nos anos 1970, as passagens polêmicas de hoje, aquela que eu citei para vocês no começo, sobre as mulheres no ministério, não eram consideradas obscuras. Eu não precisaria dar o motivo da ordem, da proibição. Afinal, somos cristãos. Onde Deus fala, o cristão se cala. Mas Então você deve escutar Paulo e Cristo, né? há um motivo. Se Deus disse, há um porquê. Homens foram feitos naturalmente mais inclinados à liderança. Sua força é para Naturalmente, a liderança nessa sociedade patriarcal, sim, né, imbecil? Existe outra sociedade onde que a mulher manda, no sentido de quem é mais importante, quem, quem, quem dita os processos sociais. Então, você só está aí nesse papel de coach aí porque essa ideologia burguesa permite isso para você. isso. Mulheres foram feitas naturalmente para a maternidade. Não, calma aí, não. Não mistura biologia ou feita para. Ou você fala uma coisa biológica, daí já é outro assunto, porque daí você está entrando no campo biológico. Até então, eu estou debatendo aqui essa ideia sua de achar que o campo é filosófico. Se você entrar no campo filosófico, então eu preciso falar sobre a filosofia. Agora, se entrar pela biologia, então não fale besteira. Eu não acredito, eu nunca vi um cara tão arrombado igual esse cara aí. Sua fraqueza é para isso. A definição não é minha, é bíblica. Homens são cabeça e mulheres são frágeis. Calma aí, calma aí. Pelo amor de Deus, mano. O cara tá usando. Tentou usar dados históricos para justificar o que ele tá falando, para reafirmar a ignorância dele e de quem tá escutando, lógico, né? Meu Deus, cara. O cara é o braço de apoio ao bolsonarismo, porque ele usou todo esse argumento dele para poder culminar no antifeminismo. Como que pode o cara criar uma palestra onde ele está lá com a intenção única de falar mal do feminismo? Mas o cara é um pastor, eu queria saber o que ele tem para dizer. Nesse caso, eu não quero saber o que ele tem para dizer porque eu tô aqui para criticar mesmo. Mas dentro desse campo, né?
Então ele usa a Bíblia para agredir o outro. Vai seguir os princípios, segue os princípios. Quando o cara cita Jesus, citou Paulo também, daí quando ele foi contraposto por essas duas personalidades, que é a base do cristianismo, daí ele fala que não é bem assim. Não dá para entender, não dá. A fragilidade feminina em se tratando da maternidade é força. Imagine um ser bruto cuidando da coisa mais frágil que existe, um bebê. A ternura, o Sim, a andar gente mais cuida. devagar, a tendência a se doar por completo é essencial para Não é essencial. Isso é sobrevivência, então não fale besteira. Pensamento é uma coisa. E você não pode falar sobre biologia, que a gente tem que se separar, porque lembrando que a religião surge, ela é inventada, ela é uma superstição, não é a religião em si, mas a crença é uma superstição. É que nem eu olhar uma sombra que passou, que um carro fez, que passou na parede, eu estou no quarto escuro, e falo, passou um vulto aqui, porque eu tenho superstições. Eu acredito que aquilo era um vulto, mas não era. É uma árvore velha que passou o farol, que jogou um reflexo atrás. Eu olhei muito depois e para mim foi alguém passando a milhão. Já é o capeta. Daí eu já ponho superstições de uma coisa que eu acredito porque é cultural, porque isso vem de longe. A gente está numa sociedade que nem no Brasil, no caso, aqui nós do Ocidente, é, somos praticamente para nós é imposto o cristianismo, né? Católico e de primeiramente, e depois ao cristianismo em si, do evangelho que surgiu há pouco tempo. Os evangélicos é de hoje, né? Tipo, isso aí é uma igreja totalmente palco da ideologia burguesa. Isso é comum, é normal. Não pense que é diferente nem nada. Então, se ele quer partir do princípio biológico para tentar se apoiar nesse argumento de merda que ele está tentando desenvolver aí, esse cara, é que nem eu falei, se a mulher dele estiver assistindo tudo que ele fala, ou ver qualquer palestra que ele tem, ela na hora descobre toda a podridão desse maluco, mano. Ela vai ver por que, que ele é arrombado. Ela vai ver por que, que ele chega na casa daquele jeito lá, porque ele tem a justificativa que está na Bíblia, ou que aquilo é muito cristão e não está sendo compreendido ali naquele universo material. Porque o mundo é mundano, e o que ele está esperando é uma coisa que está acima do mundo, que é que é o divino, que é o céu. Mas peraí, é que nem eu questiono. Vai ter fila? Vai ter fila no céu? Tipo, quem. Homem primeiro, depois. Primeiro solteiro, né, no caso. Primeiro vai. Não, crianças, homens. Crianças, bebês, todos que? Aqueles que morreram. Depois vem os que foram casados, que é o marido, talvez acompanhado da mãe. Mas só que deve ter uma regra nesse céu que ele fala, porque a mulher tem que vir depois. Então a mulher vai ser depois ainda dos caras casados. Não consigo entender, cara. Não consigo nem me alinhar aqui, porque esse maluco é muito arrombado. o desenvolvimento de seres 100% dependentes. Se os homens parissem e criassem as crianças, a raça humana já teria entrado em extinção. Assim, como assim? Meu Deus, como? Como? Não existe isso. Biologicamente isso aí não tem, é incompatível. Você não pode misturar a filosofia com a biologia. A gente está pensando, né, eu posso dizer e posso afirmar, a gente é acaso. É acaso, o pensamento é um acaso. A gente ser racional. Racional que eu falo lógico, que tipo, fazer conta, um mais um é dois. Tipo, um bicho não faz essa conta porque ele também é lógico, mas ele age. Ele faz dentro daquilo que ele pode agir. Ele age, não fica filosofando igual a gente fica. Ele não fica pensando, se eu pensar um mais um é dois, eu consigo pular. Ele pula ou não. Ele sabe se tem a distância certa ou não tem. Então, não tem como a gente achar que uma coisa encaixa na outra. Uma coisa é uma coisa, se discute uma coisa. É biológico? Então vamos discutir a biologia. É filosófico? Filosófico? Então vamos discutir a filosofia. É superstição? Então vamos discutir sobre a superstição que existe. Mas só que tem que ter história,
Então você tem que estar pondo em conta aí todo o período histórico, que nem você tentou colocar, colocando data, colocando um monte de coisa, mas no fundo, você só demonstrou o quanto você tem ódio às mulheres, quanto é misógino, né? Misógino. E, e odeia mesmo a mulher por ódio, por ódio, por ódio. Feminista, os direitos, né? Coisa de. Olha, por isso que eu falo, é um braço do bolsonarismo. Porque quando você está tentando excluir o direito de uma pessoa, é porque você acha que você tem todos os direitos. Só que tem existe algumas características para você conseguir exercer todo o seu direito numa sociedade igual essa atual, no qual o modelo atual está dentro do imaginário ideal burguês. Então, você parte do princípio dos seus direitos, mas como homem, primeiramente, branco, homem, branco. Então você já sabe as suas garantias e seus direitos. Você está totalmente de boa. Mas todo mundo que exige o direito, daí você é contra. Porque você já tem todos os direitos, por que as pessoas querem mais direito? Mais? Que mais? As pessoas só querem o direito. Exercer o direito. A plenitude do direito. Mais nada. Ninguém está brigando com você. Ou com o seu grupo. Por que você acha que é briga? Vai cuidar das suas coisas, cuida das suas coisas. Você tem que olhar e falar, porra, que legal que eles estão lutando por uma coisa que realmente, de fato, está acontecendo nessa sociedade atual, nesse tipo de modelo, desse tipo de regime que a gente vive, né? De ideal. Então a gente tem que também encontrar, colocar aí em pontos fatos históricos e pôr a realidade também para poder se pautar. Se a gente ficar colocando a coisa que fica dentro do campo imaterial, e daí fica fácil, né? É imaterial, ninguém. Eu não preciso, por exemplo, eu não preciso de dinheiro no imaterial. Eu posso sonhar, fico deitado, pá, fico de boa. Porque é imaterial. Mas só que a realidade é outra, eu não tenho porra nenhuma. Eu preciso ir atrás, preciso correr atrás das coisas. Essa é a realidade para todos. Então não mistura biologia com filosofia, nem com superstição. O que você está fazendo é um desserviço para as pessoas que possivelmente poderiam estar acreditando numa divindade ou em alguma coisa superior que não seja parecido com o que você está falando, porque o que você fala, esse Deus que você colocou uma forma nele, é uma forma que ninguém aceita. Só aceita quem tem esses mesmos princípios de pensamento, que é ódio ao outro. Então tem um Deus diferente aí. Então aprenda, mano. Você é pastor, você não é idiota. Mas a força bruta do homem é essencial à liderança. Seu espírito combativo é fundamental para a preservação do grupo. O evangelho é Isso é fato. Biologicamente, isso é fato, né? É que nem assim, ó. Vamos, vai quebrar um pouco. Por isso que ele falou sobre que se o homem ficasse para cuidar do bebê, aconteceu um colapso, sei lá. Mas, por exemplo, o leão, ele é forte, o leão. Né? Tem a juba para ninguém conseguir grudar no pescoço e tal. Ele criou seu jeito de defesa. Tanto que ele é o último da cadeia, ninguém caça o leão. Ele, por exemplo, defende a ninhada, cuida dos filhotes da fêmea. A leoa sai para caçar. Tá vendo como inverteu daí? Porque isso é biológico, isso é biológico. Então o que ele está falando é cocô, é cocô. confronto. Imagine uma mulher pregando como João Batista. Raça de víboras, malignos. Sim, numa sociedade machista, que nem foi a época, ela seria totalmente esculachada, até morta, apedrejada. Mulher se traísse, quer dizer, se o marido traísse a mulher e ela reclamasse da traição dele, ela. E agora, meu, esse cara, mano, o ódio dele passa, cara. Misoginia chama isso daí. Quando é o ódio ao feminino, ódio ao que ela representa, ódio o que a mulher é em si. Ou como Jesus, virando mesas e condenando fariseus. Não precisa ficar fazendo isso. Pode ser pregando, pode ser uma. Né? Não precisa xingar os outros. Pode ser igual Jesus foi. Simplesmente sai pregando, só prega. Quer pregar sobre que nem testemunho de Jeová? As mulheres saem porta a porta aí pregando. Você é contra? É isso? Chamando-os de caixões fedidos, cheios de vermes. Nem combina com uma mulher uma coisa dessa. Nem combina com uma mulher uma coisa dessas.
O que combina é uma saia que vai no pé, salto, sei lá o que vai no pé, uma blusa bem gigante para não aparecer o peito, porque senão ele pode perder para outro, né? Porque, né, nesse mundo dele é de competição. O negócio só fica o olho para fora. Esse cara, ele tá pregando o muçulmanismo. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas, então ele é a favor, né? Daquela vestimenta que só fica o olho para fora. É isso que ele quer dizer, no fundo, no fundo? Pastor, você tem medo de levar chifre da sua mulher, é isso? Você acha que ela é bonita? Muito bonita? A ponto de você ter um medo quando você está pregando, por exemplo, agora, e daí você voltar para sua casa e ter alguém na sua cama? Você tem medo disso? Por que você está com ódio? Por que que... Mano, ó, ódio, ódio. Tô com raiva desse maluco aí. Mano, sei lá. Na liderança também é necessário cortar um braço muitas vezes para salvar o corpo. Homens precisam expulsar certas pessoas da igreja para que um pouco de fermento não levede toda a massa. Mas mulheres, digam-me a verdade, vocês são essencialmente combativas? Não. Meu Deus. Que é isso? Por que ele tá com ódio assim? E por isso a igreja atual é tão permissiva, tão indolente com o pecado, pois ela tem sido liderada por mulheres Ou por um pastor falastrão igual você, né? Você é o quê? Coach? Você é coach e é pastor. Coach e pastor, cara. Os pastores que são coach, eles visam e vislumbram e têm como princípio a grana. Então você mente para que isso seja uma constante para você. Não sou contra ganhar dinheiro, não estou falando isso. Né? Não é nem isso que eu quero falar. Mas você mente que não é isso. Deveria ser mais claro que você pensa no dinheiro. E você fazendo esse braço para o bolsonarismo, você significa que quer se beneficiar. Isso está claramente, desde o princípio, que é isso que você deseja. Mano, você é ridículo. Você é o pior. Você nem é pastor. Você é um. Deixa eu ver. Você é um raivoso. por homens femininos. A masculinidade é um crime hoje. Isso explica por que a Calma aí, calma aí. Crime pra quem? Eu nunca vi masculinidade ser crime. Eu nunca vi. maioria dos protestantes não protestaram quando governadores, de maneira inconstitucional, proibiram que igrejas cultuassem a Deus. Se as igrejas fossem lideradas por homens mais machos, isso não teria acontecido. Homens mais machos. Embroxada. Homens imbrocháveis. Meu Deus. É esse aí. Achamos. O verdadeiro homem embroxado. Esse maluco aí, ó. É ele aí, ó. Olha ele aí. Aí, ó. Só que não pode convidar pra casa. Você viu como ele é, né? Ele odeia mulher. Se você for solteiro, né, for um pouco bonitinho, né, mas não tenha uma mulher lá na sua casa, que senão ele vai ficar muito puto. Puto, porque daí você, né, homem macho. Homem macho. A não ser que você demonstre na hora que ele visitar sua casa que você sabe colocar sua mulher no devido lugar. Já dá um tapa na cara, pega aí o negócio, arrombada, né? Pra poder, né? Homem, macho. Porque esse cara. Meu Deus, vai. Além do pastorado feminino ter tornado a igreja fraca, há outra desgraça, que advém dessa desobediência. Quem aceita desobedecer uma passagem clara da Escritura, flerta em desobedecer todas as outras passagens. Sim, eu já citei aqui. Você corta a barba. É proibido, tá na Bíblia. Não pode raspar a barba. E você raspa, você é um pecador. Então cala a boca. Se podemos dizer que isso era cultural, por que não podemos dizer que a questão do homossexualismo também não era uma questão cultural? Não é uma questão cultural. Ela é biológica. Todos os animais têm, existe em todo reino animal o comportamento homossexual. Que nem homossexual é um nome dado, que é você sentir atração por alguém do mesmo gênero.
que nem deveria ter esse nome, nenhum nome deveria ter. Porque desejo é desejo. Desejo não se classifica. Se eu tô com sede, eu vou falar assim, minha sede é masculina. Não é sede. Ah, mas eu tô com uma sede masculina. É diferente. Porque a sede masculina é diferente da sede masculina. É feminina. É o desejo. Então já não devia nem ter nome. Então esse cara defeca. E ele não para de defecar. Ele fica na contínua. Ó, eu tô puto desde o começo do vídeo. Na Europa foi assim. Primeiro, desobedeceram sobre o pastorado feminino. Na Depois, Europa. sobre Só faltou a data, né? Europa de quando? Quando reafirmou a burguesia? Né? Quando? 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 o homossexualismo. Por fim, a igreja morreu. Onde há pastoras, há um homem frouxo que ordenou essa mulher por sucumbir à cultura e rejeitar a ordem Sucumbir à cultura. A cultura. Que será que é cultura o quê? Feminista? Cultura, cultura. Qual que é a cultura? Vamos ver. Qual que é a cultura? Deixa eu ver. Ler, né? Hoje a mulher pode ler, ela pode votar. Que mais que a mulher pode fazer? Hoje a mulher pode até fazer dança sensual nas redes sociais. A cultura. Imagina a pastora. E tem. Fazendo dança de TikTok. Pastora. Elas sucumbiram à cultura. Você não. Você tá. Esse canal do YouTube está sendo transmitido, o seu, né? Tá transmitido pela Tábua de Moisés, né? Pelos 10 mandamentos. Tá lá. A pessoa, por mais que seja uma tábua, não, seja as pedras, né? Onde tá as regras, você vira a página como se fosse folha de papel. Daí tá lá o vídeo do YouTube, que é o seu, né? Não usa nada de aderência ao que é popular ou à cultura do momento. Porque você é mais foda. Você é homem macho. Daí você faz pelas tábuas que Moisés tem, né? Através da pedra, você faz vídeo. Não precisa de câmera, não precisa de nada, nem luz. O que eu tô vendo é um holograma, talvez. Talvez você tenha uma força mística diferente, né, de todo mundo, porque você é homem macho. Homem macho é assim, igual você. Só você tem canal, e tanto que eu nem existo. Eu sou um holograma dentro do seu holograma. Dois hologramas falando, mas só que a gente hoje mesmo vive, né, no tempo de Moisés. É fazer o quê, né? É a cultura. natural de Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Onde Ou seja, o homem é o único meio da mulher ir pro céu. Tá, tá bom. Tá. Esse céu vai ser difícil, eu já falei, vai ser uma fila, vai ter protesto feminista nessa fila lá no céu. Lá no céu vai ter protesto feminista, porque estão entrando os homens primeiro, e elas são iguais, segundo a concepção. Sei lá. Eu acho que você que vai ser o Deus, né? Se você morrer hoje, você que vai começar a tomar conta de como vai ser a fila. Talvez você seja o organizador da fila. Olha só, cara, você é seu amigo para poder estar na fila e entrar primeiro. Que eu quero privilégio, viu? há uma pastora, há uma ordem criacional que foi invertida assim, na versão atualizada para agradar o feminismo. Quero Ah, foi feito para agradar o feminismo. Não é uma conquista, não é. Porque até então, que nem eu falei, a mulher pode fazer o quê, né? Pode fazer o quê? Além de só fazer o que eu quero. Sabe o que significa a mulher? E quando eu falo fazer o que eu quero? Então, o que ele quer dizer, e é o que significa, pelo que eu estou vendo, então ela só é para ser meu veículo de transporte de sêmen. Ela só serve para eu transar para poder sair brigando. Eu vou brigar, então vem aqui, vou pôr espermatozoide dentro de você. Você vai, naturalmente, pela natureza e pelo que Deus fez você vai ter só o filho. Cuide do filho, porque meu esperma já tá aí. Agora eu vou fazer as coisas de homem macho. O que é? Sair pregando, dando soco na boca de um, pregando no pescoço do outro. Briga, briga. O negócio é brigar, porque eu sou homem macho. portanto, que saibais que o feminismo fez a cabeça de toda mulher, que agora é a cabeça de todo homem. Meu Deus. Ah, acabou? Acabou. Porra. Que cara mais arrombado, velho. Nunca